tentando de alguma forma aí explorar a fé religiosa para conseguir votos. Vamos aprofundar mais esse conceito também de cisma. O cisma caracteriza uma ruptura formal com a autoridade do Papa e com a comunhão da Igreja. Quem entra em cisma deixa de reconhecer a autoridade do pontífice, considerado pelos católicos o sucessor de São Pedro. No caso da Fraternidade São Pio X, a punição ocorreu porque o grupo realizou a ordenação de novos bispos sem autorização papal. Pela legislação canônica, somente o Papa pode autorizar essas consagrações para garantir a continuidade da sucessão apostólica. Esse tipo de infração gera a chamada excomunhão automática. Nesses casos, a penalidade passa a valer no momento em que o ato é praticado, sem necessidade de um decreto prévio. Em algumas situações, porém, o Vaticano divulga comunicados públicos para informar oficialmente os fiéis sobre a aplicação dessa sanção. E aí, Vitor, destacando aqui o que eu havia adiantado agora há pouco, há a possibilidade do surgimento de uma outra igreja, assim como aconteceu com a Igreja Ortodoxa, ou realmente por haver muita identificação com a própria Sé, com o próprio Vaticano, isso é considerado impossível. Lembrando, inclusive, que tem uma ala até bem mais radical dentro da Fraternidade São Pio X, que não reconhece a autoridade do Papa, do Vaticano, em razão aí das mudanças feitas nos anos 60. Sua avaliação? Eu diria que é muito impossível. A gente não tem muito difícil. Não tem como dizer que é impossível porque, afinal de contas, a história é sempre repleta de surpresas. Mas é difícil. Eu considero que é difícil que surja uma outra igreja. O que provavelmente acontecerá é que a fraternidade permanecerá nessa situação marginal, né, de maneira indefinida, né? Agora, o próprio movimento tradicionalista já criou novas igrejas em outros tempos. A gente tem, por exemplo, um caso na Espanha, numa cidadezinha chamada Palmar de Troia, em que criou-se a Igreja Católica Apostólica Palmariana, né? Eram, inclusive, padres que, no primeiro momento, eles tiveram contato com a Fraternidade São Pio X, buscaram apoio e assistência sacramental do bispo, né, do Dom Lefebvre, Marcel Lefebvre, da Fraternidade São Pio X, mas que em algum momento eles acabaram elegendo o seu próprio Papa, né, que atualmente o Papa da Igreja Palmariana é o Papa Pedro III, e tomaram o seu próprio rumo, né? Esse é um caso de uma igreja que surge dentro desse espectro tradicionalista, né, e que se torna independente da Igreja Romana. Agora, no caso da Fraternidade, eles frequentemente se referem ao Papa como considerado da maneira como os católicos romanos consideram, ou seja, como aquele que tem uma jurisdição universal sobre a Igreja, né, que tem o poder de administrar a Igreja dado por Jesus Cristo, como sendo sucessor de São Pedro, né? Então, por isso eu acho muito difícil de que eles criem um novo veio separado, né, mas a tendência é que eles permaneçam dessa maneira marginal, quer dizer, né, marginal no sentido de à margem, né, da igreja institucional, formal, e assim permaneçam de maneira indefinida. O que pode acontecer também, no caso da fraternidade, é o que aconteceu em outros momentos da história dela. Grupos de padres, grupos menores de padres vão saindo e formando novos movimentos tradicionalistas, alguns integrados a Roma, outros não integrados a Roma. Tudo bem, a gente agora vai entender, explicar como é que os lefebvrianos estão se espalhando pelo mundo, atraindo muitos fiéis, inclusive aqui no Brasil. Presentes em cerca de 50 países, a Fraternidade Sacerdotal